Glória a Deus. Quantos estão felizes e alegres esta noite? Amém? Aleluia. Diga para a pessoa que está ao seu lado, como você está bonita, bonito, elegante, né? Amém. Juntamente com o Dr. Bob Harrison, tem duas pessoas que o acompanham. Uma é a gerente do seu ministério, a Julianne. Julianne, stand up, please. E com ela também a sua mãe, a Sharon. Stand up, please, Sharon. A igreja está feliz com a presença das duas. Vamos dar um aplauso bem forte ao Senhor neste momento. Welcome. Welcome in the name of Jesus. E, just a second. A Juliana, ela tem uma fábrica de bonés, né? Tem vários modelos ali. Tem um aqui todo florido. E a venda desses bonés, ela ajuda algumas instituições, né? Carentes, e se você quiser, depois vai estar ali ao lado na mesa. Eu creio que custa $35, mas aqui, como não tem dólar, a gente vai fazer em real, tá bom? Amém? Fala para o irmão, em real. Fala para o irmão que está ao teu lado, né? Glória a Deus. Baba. We were in Rio de Janeiro this last weekend. Nós estávamos no Rio de Janeiro este fim de semana. And Saturday night we went out to dinner at the Copacabana Palace restaurant. Sábado à noite nós fomos almoçar no restaurante do Copacabana Palace. And I was so surprised to find it was full at 10 o'clock at night. E eu pensei, quando chegamos ali, vi que estava completamente lotado, já era tarde da noite. And it reminded me of a story I heard about a blonde that had a dilemma when she went into a restaurant late and it was full. E me lembrou de uma loira que foi a um restaurante um dia à noite. Ela passou por um dilema, que o restaurante também estava cheio. She looked all around and she couldn't find any place to sit. E ela olhou em todos os lugares, não encontrou nenhuma cadeira ali para se sentar. So she had to sit at the bar. Então ela teve que sentar num bar ali dentro do restaurante. And she sat down next to a redhead. E ela sentou ao lado de uma ruiva. And she noticed the redhead was watching the 10 o'clock evening news. E ela notou que aquela ruiva estava assistindo o noticiário de 10 horas da noite. And there was a feature on the news. E ali estava passando uma notícia About a man that was thinking about jumping off of a bridge. sobre um homem que estava ameaçando pular de uma ponte. And when the blonde sat down, E quando a loira sentou ali, the redhead turned to her and said, a ruiva olhou para ela e disse: I bet you 20 real he jumps. eu vou apostar contigo R$20 que ele vai pular. And the blonde said, I bet you 20 reals he doesn't jump. E a loira disse: eu vou apostar R$20 que ele não vai pular. And no sooner had they placed the bet E assim que elas fizeram aquela aposta, than the man jumped into the water. o homem pulou na água da ponte. Well, the blonde reaches into her purse Então a loira pegou a sua bolsa and pulls out the 20 real to give it to e the redhead. puxou ali os R$20 para dar para a ruiva. And the redhead was feeling guilty. E aquela ruiva estava se sentindo culpada. She said, honey, I'm sorry. Ela disse: oh, me desculpe, I can't take your money. eu não posso pegar esse dinheiro teu da aposta. I knew the man was going to jump. Eu sabia que o homem já iria pular, This was featured on the 6 o'clock news. porque essa notícia já tinha passado às 6 horas da tarde. And the blonde turned to her and said, E a loira então se virou para a ruiva e disse: I saw the 6 o'clock news also. eu também vi o noticiário às 6 da tarde, But I didn't think he'd do it again. mas eu não acreditei que ele ia pular novamente. And that's what I want to talk to you about tonight. É sobre isso que eu quero falar com você esta noite. Why are we like the video machine in a newsroom? Por que é que nós somos como a máquina de DVD ou vídeo que fica ali na máquina, no quarto de notícias? That keeps playing the same story over and over again. Ele sempre repete a mesma história e várias vezes a mesma coisa. And if we don't like what's being played, how do we change it? E se nós apenas temos aquilo que é tocado, como é que podemos mudar? How many tonight are ready to experience greater increase? Quantos aqui esta noite estão prontos para experimentar um grande crescimento? Levante a mão. Well, then we're in the right place. Então nós estamos no lugar certo. Yes, I'm believing that our time together is going to enable you to have greater increase. Eu creio que este tempo que vamos estar juntos vai te capacitar para ter grande crescimento.
But there's some increases you don't want. Mas existe algum tipo de crescimento que você não quer. I've been having an increase of lost luggage. Eu não quero um crescimento de perder malas, por exemplo. I don't understand it. Eu não entendo. Barcodes, computers, and it goes to the wrong place. Muitas vezes tem ali as barras, os códigos de barras e computador e a mala se perde. A while ago, I was in St. Louis, Eu estava na cidade de St. Louis um tempo atrás. and I was flying to Miami. E eu estava voando para Miami. And I said, sir, I'm flying to Miami, but I want you to send my bags to New York City. E então eu disse, eu estou voando para Miami e gostaria que você mandasse minha mala para Nova York. He looked at me and said, I'm sorry, we can't do that. E ele olhou para mim e disse, me perdoe, mas não podemos fazer isso. I said, why not? You did it the last 2 times I flew with you. E eu perguntei, por que você não pode fazer? As 2 últimas vezes que eu voei com vocês fizeram isso. And if it isn't lost luggage, it's the flight delays. Se não é uma mala perdida, muitas vezes é o avião que atrasa. I was in Tulsa, Oklahoma. Eu estava na cidade de Tulsa, Oklahoma, Sitting on a plane, we had to fly to Dallas and then get another flight to go on to California. sentado no aeroporto, e a gente tinha que ir para Dallas e depois de lá para a Califórnia. And our flight was delayed. E o nosso avião atrasou. And I'm sitting there waiting and waiting. E eu estava sentado ali esperando. And now I'm getting concerned that I might miss my connecting flight in Dallas. E agora estava me preocupando porque eu iria perder o meu voo de conexão em Dallas. So I said to the flight attendant, Então eu disse para a aeromoça, ma'am, if we don't leave soon, I'm going to miss my flight in Dallas. eu falei, se nós não sairmos aqui rapidamente, vou perder o meu voo de Dallas. What's the problem? Qual é o problema? She said, I'm sorry, sir. Ela disse, me perdoe, senhor. But the pilot did not like the sound of one of the engines. E o piloto, aconteceu que ele ouviu o barulho de um dos motores do avião, ele não gostou do barulho. I said, oh no. Ele falou, não. So now we got to wait for another airplane? Agora nós vamos ter que esperar por um outro avião? She said, no, we're just looking for a different pilot. Ela disse, não, nós vamos apenas arrumar um piloto diferente. That's when you don't know you want to fly that airline. Assim você descobre que não quer voar em tal avião ou companhia aérea. And if it isn't lost luggage E às vezes a mala perdida, or flight delays, ou o avião atrasado, it's bad weather. e às vezes acontece que é o tempo que está mal. I was flying from Denver to Tulsa. Eu estava voando de Denver para a cidade de Tulsa, And we hit some turbulence. It was horrible. e passamos por uma turbulência terrível. I don't know how to describe it. Eu não sei nem como descrever aquilo. That fast. Rapidamente The aconteceu. man across the aisle that was eating dinner. E a pessoa que estava do outro lado ali, estava comendo a janta, His dishes are on the floor. e a refeição caiu ali no chão. Coffee's on the O ceiling. café subiu, bateu no teto. A plane's bouncing all O over. avião balançando de todo lado. People are getting scared. As pessoas começando a ficar com medo. And the man next to me knew I was in ministry. E então o homem que estava ao meu lado, ele sabia que eu fazia parte do ministério. And he turns to me. E ele se virou para mim. He says, don't just sit there. Ele disse, não fique parado aí. Do something religious. Faça alguma coisa religiosa. So I received an offering. Então eu recebi rapidamente uma oferta dele. I want to thank Jabez and George for the opportunity to come and be with you again. Eu quero agradecer pastor Jorge e também pastor Jabes pela oportunidade de estar convosco novamente. I've been to all 50 states in America. Eu já estive nos 50 estados ali dos Estados Unidos. I've been to over 50 countries around the world teaching increase. Já estive em mais de 50 nações ao redor do mundo ensinando sobre o crescimento. But of all the places I go, Mas de todos os lugares que eu vou, I love coming to Brazil. eu amo vir aqui à nação brasileira. Yes. Since I first came here in 2002, Desde que eu vim aqui a primeira vez em 2002, I have fallen in love with your country, eu passei a amar esta nação, your people, o povo desta nação, your progressive ideas, as ideias progressivas, and I love your spiritual spirit. e eu amo o espírito, a maneira espiritual do espírito de vocês. And I always look forward to coming and being E eu with you. sempre espero e fico ansioso de vir aqui. And what an honor it is to be part of this great E conference. que honra estar aqui e fazer parte desta grande conferência. Thank you so much. Muito obrigado. You know, and it's just so great to be in a city whose name I can pronounce. É tão bom estar numa cidade a qual eu posso pronunciar o nome dela. Sunday night, Jadalti booked me in a city near Rio Domingo à noite, pastor Gidalti me colocou para pregar numa cidade perto do Rio, called Jacaranda. chamada Jacarepaguá. Oh, okay. Yeah.
You know, I couldn't even pronounce it. Eu não podia nem pronunciar este nome. But you know, I had that problem when I was in the Miami area. Mas eu também tive este problema quando eu estava numa área de Miami. We're driving down the freeway. A gente estava dirigindo ali numa estrada. And I said to the driver, "There's our turnoff." E eu falei pro motorista, ali está a nossa saída. Opelika. Opelika. And the driver said, "No, it's not Opelika. E o motorista disse, não é Opelika o nome. It's Opelika. É Opelika. And then the guy in the back seat said, "You're both wrong." E então o rapaz que estava no banco de trás disse, vocês dois estão errados. It's Opelika. É Opelika. Like cha-cha-cha. Como cha-cha-cha. So I'm going to the city. Então eu estava indo àquela cidade. I don't even know how to pronounce the name of E eu it. não sabia nem como pronunciar o nome de tal cidade. So we stopped to get a snack. E nós paramos para comer algo ali. And I asked the manager of the restaurant, E eu perguntei ao gerente do restaurante. Sir, I need your help. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Very slowly, Bem devagar. please tell me, Por favor, diga-me. where am I? Aonde eu estou? He looked at me kind of funny. Ele olhou para mim assim meio engraçado. And he said, E ele falou, McDonald's. McDonald's. So I guess that's where I was. Aí eu descobri realmente onde estava. Before I share with you tonight, Antes de eu compartilhar convosco esta noite, I wanted to introduce to you one more person. eu quero apresentar a vocês mais uma pessoa. I met this person a few years ago. Eu conheci essa pessoa alguns anos atrás. I was speaking in Chicago, Eu estava falando em Chicago. and he was the driver that took me from the hotel to a church service. E ele foi o motorista que me levou do hotel para o culto na igreja. And while we were driving, E enquanto estávamos dirigindo, he shared with me an incredible testimony ele compartilhou comigo um testemunho incrível of how he had gone from a homeless life, de como ele tinha saído de uma vida de pedinte de living rua, on drugs, vivendo em drogas, to experience a life of increase. aí experimentou uma vida de crescimento. I was so moved by what he shared Eu fiquei tão movido com aquilo que ele compartilhou, that I asked him if I would fly him to Miami, would he come and speak for my conference que eu in Florida? perguntei a ele que se eu pagasse a viagem até a Flórida, se ele falaria na nossa conferência. I said, I have all my speakers booked, E eu disse a ele, nós já temos todos os preletores da conferência, but I'll give you 5 minutes of one of my time. mas eu vou te dar 5 minutos do meu tempo. Will you do it? Será que você poderia fazer isso? He said, sure, I'd love E ele to. disse, sim, com certeza, eu amaria fazer isto. I found out afterwards E eu descobri depois this young man was scared of speaking in public. que este jovem tinha medo de falar em público. And I asked him, E eu perguntei a ele, if you were scared of speaking in public, se você tem medo de falar em público, why did you agree to come and speak por que você concordou de vir e falar to 500 business leaders that came together from around the world? para 500 líderes e homens de negócio que vêm de várias partes do mundo? And I loved his answer. E eu amei a resposta que ele me deu. He said, I could always overcome a limitation, Ele disse, eu sempre posso vencer uma limitação, but when would I get another opportunity? mas quando é que eu vou ter uma outra oportunidade? See, don't let limitations Não deixe que as limitações keep you from seizing opportunities. te impeçam de agarrar oportunidades. You can overcome limitations. Você pode vencer os limites. He enrolled in a speech course 2 nights a week. E ele então passou a estudar um curso de falar em público 2 vezes por semana. When he felt he was good enough, he worked on his speech. E então quando ele descobriu que estava bem o bastante para falar, ele começou a trabalhar, não queria falar. Then he put it on 3x5 cards. E ele colocou então em cartões aqui desse tamanho. And he put together one of the best teachings on increase I've ever heard. E ele colocou ali e falou sobre crescimento, um dos melhores ensinos que eu já tinha ouvido. And I thought he'd be a blessing to you tonight. E eu creio que seria uma bênção para vocês esta noite. He could not be here in person, Ele não pode estar aqui em pessoa, but he's here on video. mas ele está aqui em vídeo. And so I'd like you to welcome, Eu gostaria então que vocês dessem as from boas-vindas, Chicago, Illinois, desde Chicago, Illinois, my friend, meu amigo James Harris. James Harris. Como eu falei antes, meu nome é James Harris. Eu estou honrado por estar aqui e alegre por causa de todas as coisas que estão sendo realizadas nessa conferência. Eu espero que as coisas que você está vendo e ouvindo o encoraje a construir a sua fé. Eu cresci no sul de Chicago em uma vizinhança que gerou desespero e depressão. Uma vida sem esperança era a maneira em que muitas pessoas viviam. Todos os dias eram completos em mortes. Eu era o filho do meio de 9 filhos e era considerado que não se encaixava na família.
Eu nunca conheci meu pai e perguntava a mim mesmo como eu me encaixava na família. Na minha vizinhança, a pobreza estava sempre na redondeza e era um método de viver a vida. As pessoas em que eu me espelhava eram interesseiros, prostitutas, traficantes e viciados. Minha mãe era alcoólatra e eu imitava as coisas que via ao meu redor. Não havia nenhum homem para direcionar a minha vida. Eu busquei direção de todas as pessoas erradas que me davam atenção. Quando comecei a beber e fumar maconha com 12 anos de idade, me deu um senso de direção e o meu uso de drogas era a minha maneira de me esconder do mundo que estava ao meu redor. Eu me tornei o rapaz que experimentaria as novas drogas assim que elas aparecessem em cena. Eu praticamente brinquei de roleta russa com a minha vida. E em cada experiência, fiquei conhecido como um rapaz em que você procuraria para saber se suas drogas eram boas ou não. Eles me chamavam de rapaz drogado, e eu estava orgulhoso do nome. Eventualmente, devagar, eu comecei a perder completamente o controle da realidade. Eu perdi respeito por tudo, incluindo a mim mesmo. Isso fez eu me tornar um corpo sem vida como um zumbi, comendo das latas de lixo e me tornando o vizinho drogado que estava fora da sua mente. O ciclo de pegar e usar drogas era vicioso e consumiu todos os meus momentos acordado, não me deixava dormir a maioria das noites. Nessa época, eu não tinha nenhum lugar para morar. Minha família não confiava em mim, meus amigos já tinham me abandonado fazia tempo, então eu pegava uma carona no trem L para me manter aquecido durante a noite. Haviam muitos prédios abandonados, e eles se tornaram meu porto para sobreviver. Desde que ninguém me queria ao redor e eu não tinha nenhum dinheiro para drogas, eu me escondia nesses prédios à noite e achava um canto para evitar que os animais e ratos que sentiam que eu estava ocupando o espaço deles me achassem. Esse prédio que eu me lembro, eu quase congelei até morrer. Eu estava debaixo de 15 cobertores e um cachorro procurando por um lugar para dormir veio e me acordou. E foi isso que me salvou. Na noite seguinte, eu passei um banco na estação da polícia e naquela manhã acordei com um filho pródigo e liguei para o rapaz que tentou dividir comigo sobre entregar minha vida para Deus. A esse ponto, eu estava usando drogas por 20 anos, quase uma vida inteira, e odiando um pai que eu nem conhecia por 35. Eu vim para Zion, Illinois, e fui para um programa de drogas e realizei que eu estava em prisão mental. Mas Deus me deixou conhecer os pastores e apóstolos James e pastora Deborah Logan, que se tornaram meus pais espirituais. E eles começaram a despejar um fundamento em mim. E eu fui salvo e troquei a minha personalidade de um viciado para um buscador de Deus. Enquanto eu estava servindo o ministério, eu conheci a minha esposa maravilhosa, que foi uma bênção de Deus, e eu me mostrei um fiel com o trabalho do ministério, fui ordenado como diácono e comecei a ver a mão de Deus na minha vida. Eu fui também confiado para ser um portador de armadura para o meu pastor. Então eu fui introduzido a um homem que se tornou meu pai espiritual também. O que ele me ensinou foi revolucionário e pelo menos uma mudança de vida. Eu recebi uma série de fitas, despertando a mente para grande quantidade. Foi como uma luz acendendo na minha mente. Eu segui todos os outros ensinamentos que estavam disponíveis e comecei a aplicá-los na minha vida. Minha mente agora estava aberta para qualquer coisa relacionada ao crescimento. Deus me deu permissão para conseguir minha licença para ser um vendedor de casas e autorização para o meu seguro de vida. E eu mergulhei em educação financeiramente para mim mesmo. Foi-me dada a visão de que eu seria capaz de ensinar outros. Nos meus primeiros anos de casado e ensinando crescimento, Deus, nos ensinamentos do crescimento, nos mostrou como comprar 4 investimentos em propriedades, fazendo com que nossa rede de valores atingisse quase $1 milhão. Isso, para um homem que não tinha nenhum crédito e uma esposa que tinha ido à falência por causa de um casamento anterior, era muito bom. Nossa casa atualmente, o que é nossa 5ª propriedade em 7 anos, eu ganhei comissão quando compramos aquela casa. Nenhum outro entre os 9 irmãos da minha família até hoje teve uma propriedade ou um carro próprio. Nós compramos nossos próprios carros. Eu dirijo uma BMW 700 séries e minha esposa dirige uma SUV, usando conselhos de uma fita que nós obtivemos do Bob. Meu testemunho é um testamento do fato de que a mensagem do crescimento não é uma mensagem baseada em raça, crença, educação ou passado.
Se vocês aplicarem na vida de vocês, vocês irão alcançar benefícios além do que podem imaginar. Eu agradeço a Deus pelo Bob, Dr. Bob Harrison, por ter abdicado da sua vida para espalhar a mensagem do crescimento que afeta não somente a nação como no Brasil, mas gerações. Porque agora eu ensino meu filho sobre o crescimento. Wow. Turn, if you would, please, to Luke, the 5th chapter. Se você puder, abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 5. As I was contemplating what to share with you tonight, Eu estava pensando no que iria compartilhar convosco esta noite. there were different things that I wanted to impart into your life. Tinha coisas diferentes que eu queria trazer à vida de vocês esta noite. But then I remembered something that Oral Roberts said to me when I had lunch with him in Newport Beach, California, a while ago. E então eu me lembrei de algo que Oral Roberts me disse algum tempo atrás, quando eu almoçava com ele. He said, Bob, don't ever stop teaching on increase. E ele me disse: Bob, nunca pare de ensinar sobre o crescimento. He said, this generation desperately needs to hear that teaching. E ele me falou: essa geração precisa muito ouvir esse ensinamento. He said, and don't be afraid E ele disse: não tenha medo to go back somewhere de voltar em algum lugar and teach out of the same subject. e pregar a mesma coisa. Because people do not really understand something Porque as pessoas não entendem alguma coisa until they've heard it 7 times. até que ouçam pelo menos 7 vezes a mesma coisa. And when I was with you in E 2003, quando eu estive convosco em 2003, I shared out of Luke, the 5th chapter. eu compartilhei convosco aqui de Lucas no capítulo 5. But I felt to come back and visit that story again, Mas eu pensei comigo em ler novamente essa história, but go a different direction. mas e falar em uma direção diferente. I'm sure you're familiar with Luke, the 5th Eu chapter. tenho certeza que vocês são familiarizados com Lucas, o capítulo 5. It's a story of some businessmen É a história de alguns homens de negócio who did the very best that they could. que fizeram o melhor que podiam. They worked all night, Eles trabalharam a noite inteira yet they caught nothing. e não apanharam nenhum peixe. They didn't make any money. Eles não ganharam nenhum dinheiro. And they had an encounter with Jesus. E eles encontraram-se com Jesus. And as a result of that encounter, E como resultado daquele encontro, they had the greatest catch of their lives. eles apanharam a maior quantia de peixe da vida deles. And when I first heard about this story as a young person, E quando eu ouvi falar sobre essa história, quando ainda era jovem, it was told to me that this was a story of a miracle of Jesus. foi dito a mim que isto era a história de um milagre de Jesus. But I don't see any miracle in this story. Mas eu não vejo nenhum milagre nessa história. If there is a miracle, the only one I could see was maybe an anointing in the nets to attract fish. Se existe um milagre, nós podemos dizer que talvez estivesse na rede para apanhar os peixes. This is not a story of a miracle of Jesus. Não é uma história de um milagre de Jesus. This is a story of change. Mas essa é uma história, sim, de mudança. The only reason that they caught fish A única razão pela qual eles apanharam os after peixes, not catching fish depois de não ter apanhado os peixes, was because of changes that Jesus had to make. foi porque Jesus fez com que eles fizessem algumas mudanças. In our time together, E no nosso momento de estarmos we're juntos, going to look at some of those changes nós vamos olhar algumas mudanças que eles fizeram, beginning tonight. começando esta noite. So let's look at the text. Vamos olhar então aqui no texto. And it came to pass. Do you want to just read it up to number? Vamos ler 5 de 1 a 7. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e a multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. What was the secret to them experiencing increase after experiencing failure? Qual foi o segredo de eles experimentarem o crescimento depois de terem experimentado falha? Well, there were only 2 ways.
Só existem aqui duas maneiras that Jesus could handle this problem. que Jesus pudesse resolver aquele problema. The first way would be a divine miracle. A primeira maneira seria através de um milagre divino. And for that to happen, E para que isto acontecesse, really all he would have to do, tudo que ele teria que fazer walk up to the shoreline, era chegar ali perto do mar, cup his hands to his mouth, colocar a mão nas bocas and call out, e dizer: all you fish todos vocês peixes that can hear my voice, que podem ouvir a minha voz, on the count of 3, eu vou contar até 3. jump out of the water onto the sand. Pule para fora da água aqui na areia. 1, 2, 3, 1, jump. 2, 3, pulem. And the fish would jump, E os peixes iriam pular para fora. and they would collect them. E eles iriam apanhar os peixes ali. Some of you looking kind of funny at me. Alguns de vocês estão olhando de uma maneira engraçada para mim. Like you said, the fish are going to jump out of the water onto the sand. E vocês talvez estejam pensando: será que os peixes iam pular da água para a terra? Was this not the same Jesus Será que esse não era o mesmo Jesus? that when the centurion came to him Que quando o centurião veio a ele and said to him, my servant is sick, e disse a ele: o meu servo está enfermo. and Jesus said, I'll come to your house and pray for him. E Jesus disse: eu vou vir à tua casa e orar por ele. And the centurion said, you don't have to come to my house. E o centurião disse: você não precisa vir à minha casa. Speak the word only, Fale apenas a palavra and my servant will be e o meu healed. servo será curado. And he spoke, and the servant E was Jesus healed. falou a palavra e o servo foi curado. Is this not the same Jesus Não é este o mesmo Jesus that was in a boat in a storm? que estava num barco em uma tempestade? And he got up and he spoke to the storm. E então ele falou para a tempestade And the storm stopped. e aquela tempestade parou. Well, if he can speak to sickness and it goes, Se ele pode falar para a enfermidade ela sair, and if he can speak to a storm and it stops, se ele pode falar para a tempestade ela parar, can he not speak to fish and they jump? será que ele não pode falar aos peixes e eles pularem para fora da água? Thank you. Obrigado. Now we move on. Agora vamos continuar. But he didn't do that. Mas ele não fez isso. Why did he not choose to do a miracle? Por que é que Jesus escolheu não fazer um milagre? I believe this was the reason. Eu creio que esta é a razão. If he did it that way, Se Jesus fizesse um milagre, their answer was dependent upon something he did. a resposta deles seria uma dependência naquilo que Jesus fez. So what about the next time they fished all night? E então o que aconteceria a próxima vez que eles pescassem a noite inteira? What would they have to do to solve their O problem? que é que eles teriam que fazer para resolver o problema deles? They'd have to find Jesus. Eles teriam que encontrar Jesus. So they send out scouts. E então eles iam mandar We pessoas. need Jesus. We need Jesus. Jesus, nós precisamos de Jesus. And somebody said, Então ele disse: oh, he's ascended. oh, ele subiu para o céu. And they're stuck with their empty boat. E agora eles iam continuar com os barcos vazios. So Jesus didn't do plan Então A. Jesus não fez o plano A, He did plan B. mas ele fez o plano B. Plan B was O plano B foi o seguinte: get them to take the boats out again faz com que eles levem um barco novamente and make changes. e eles façam mudanças. And as a result of that, E como resultado da mudança, they get the faith. eles vão ter a fé, They get the experience. eles vão ter a And then they experiência learn that they can do e it. eles vão aprender que podem fazer. And that's why he did E that. foi isto que Jesus fez. I want you to notice something else. Eu quero que você note algo mais. Jesus asked them to do something that was very difficult. Jesus pediu que eles fizessem algo que era muito difícil. He asked them to go back to the place where they had their greatest failure, Jesus pediu que eles voltassem no lugar onde eles tiveram a maior falha, where they had their greatest hurt. aonde eles se machucaram And he mais. says, if you go back and try it E again Jesus disse: se vocês voltarem e tentarem novamente, with my anointing, com a minha unção, with my direction, com a minha direção, this time things will be different. dessa vez as coisas vão ser diferentes. And sometimes E algumas vezes we have to go back to our place nós of temos hurt, que voltar no lugar onde fomos feridos, our place of failure. o lugar onde falhamos. But when we go back changed, Mas quando nós voltamos ao lugar transformados and we do it differently, e nós fazemos diferente, where in the past there was failure, no passado houve falha, the next time it is great success. mas a próxima vez vai ser um grande sucesso. So, what were some of the changes that Então, Jesus asked them to make? Quais foram as mudanças que Jesus pediu que eles fizessem?
I believe we can learn from understanding the changes that they made. Eu creio que podemos entender através das mudanças que eles fizeram. Because there's maybe some of you here. Porque talvez existem algumas pessoas aqui You've been doing the very best that you can. que você está fazendo o melhor que pode. You've been trying to do it the way you've done it before. Você tem tentado fazer da maneira que fez antes, But it's not working. mas não está funcionando. I want you to notice first of all what Jesus did not tell him to do. Eu quero que vocês notem primeiramente aquilo que Jesus não pediu que eles fizessem. He didn't tell him to go back to the same place Ele não pediu porque eles fossem ao mesmo lugar and do it the same way. e fizessem da mesma forma. He didn't just say go back to your place of failure. Jesus não disse, vá ao lugar onde vocês falharam. He said go back and do it different. E ele disse, volte e faça diferente. Years ago when I was in university, Anos atrás, quando eu estava na universidade, one of my professors taught me what he said was a formula for success. um dos meus professores ensinou o que ele dizia que era uma fórmula para o sucesso. But since I've learned it's really a formula for failure. Mas eu aprendi que realmente é uma fórmula para a falha. And this is what it is. Isso é o que ele me disse. If at first you don't succeed, Se a primeira vez você não tiver sucesso, try again. tente novamente. That is a formula for failure. Isto é uma fórmula para falhar. If you don't add some words. Se você não acrescentar algumas palavras a isto. And here's the words you add. E aqui estão as palavras que você tem que acrescentar. If at first you don't Se succeed, a primeira vez você não tiver sucesso, make some changes faça algumas mudanças and then try e again. então tente novamente. See, trying to do the same old thing, Tentar fazer a mesma coisa velha, the same old way, da mesma maneira, and expecting different results e esperar resultados diferentes, is a formula for failure. é uma fórmula para ter a falha. So Jesus said, make some changes. Então Jesus disse, faça algumas mudanças. The first change he told them to make. A primeira mudança que ele pediu que eles He fizessem, said, I want you to fish at a different time. eu quero que vocês pesquem num horário diferente. Sometimes we're doing the right thing. Algumas vezes estamos fazendo a coisa certa, We're doing it in the right way. mas estamos fazendo da maneira correta, But we're doing it at the wrong time. mas estamos fazendo na hora Or our errada. timing is wrong. Ou então o horário não é certo And it doesn't work. e não funciona. Timing is the key to success. O momento certo é uma chave para o sucesso. What's the key making money? Buying and selling stocks. Foi a chave de ganhar e vender, e ganhar dinheiro vendendo e comprando ali na bolsa de valores. Timing. O tempo What's the key in buying and selling real estate? foi também a chave para comprar e vender casas, imóveis. Timing. O tempo. What's the key in telling a joke good? Qual é também a forma de você contar uma piada na hora certa? Timing. O tempo. What's the key of proposing for marriage and having her say yes? Às vezes você propõe para alguém e quer pedir em casamento no horário certo e a pessoa diz sim. Timing. O momento certo. So timing is a key to success in everything. Então o tempo e o momento certo é a chave para suceder em todas as coisas. So I would say, Então eu diria, check your timing. sempre cheque o seu tempo, o seu horário. I know a church Eu sei e conheço uma igreja that changed the time of their early service que muda o horário do culto matutino by 30 minutes. por 30 minutos, em And 30 that minutos. change increased the crowd 50%. E aquela mudança que eles fizeram de meia hora mudou, aumentou em 50% o número de pessoas. Just a change in time. Apenas mudando o tempo. So ask yourself, Então pergunte a si próprio, might I need to make some changes in timing? aonde é que eu preciso fazer algumas mudanças no meu horário? See, if you do the right thing Se você faz a coisa certa and the timing's wrong, e o horário é errado, you could have failure instead você of pode ter success. falha ao invés de sucesso. Do they have Snapple here? Snapple? Okay. The makers of Snapple, A pessoal que faz um tipo de uma bebida, they decided that they wanted to set a world record. eles tentaram decidir que eles teriam um recorde mundial. And they decided that they were going to create the world's largest popsicle. E eles então decidiram que iriam ter a bebida mais importante do mundo. And so they decided if we're going to do something the world's largest, let's do it in New York City, the biggest city in America. E eles disseram então que iriam fazer a maior coisa ali na cidade de Nova York. So they arranged for this great big truck to bring the mix, the popsicle mix. E então eles decidiram que iriam trazer um caminhão com aquele produto para misturar para aquela They bebida. had this big form made to pour it into. E então eles fizeram ali um grande container
They arranged for the TV cameras and press photographers to be there. E eles colocaram as câmeras ali e também os fotógrafos das notícias And ali. it all started, it was going great. E tudo começou e estava indo tudo bem. The popsicle began to form. E então de repente começou a ser criado aquilo. And they were going to create a world record. E então eles iriam bater o recorde mundial. Except they forgot one thing. E eles esqueceram apenas de uma coisa: Timing. o tempo. You don't try to create a popsicle Você não tenta criar algo in New York City na cidade de Nova York, in the middle of a hot summer, no meio de uma grande verão. because faster than the popsicle could freeze, Porque assim, quando começou a congelar aquela coisa que eles estavam fazendo, it melted também foi and derretido it turned to liquid. por causa do calor e se tornou And it líquido. began to go over all the streets. E então começou a derreter aquela grande coisa em todas as They had to ruas. close streets all over. E então eles tiveram que fechar as ruas ao redor Fire ali. trucks were called in. E os bombeiros tiveram que And they had to chegar hold ali. down the gooey mess. E então aquilo virou uma bagunça total. Snapple did get publicity, E eles receberam uma publicidade por causa daquilo. but not the kind they wanted, Mas não o tipo de sorvete que eles queriam, because of wrong timing. porque estava no momento errado. So the first question is, A primeira pergunta então que eu faço é: check your timing. você tem que checar o tempo. Number 2, Número 2, he told them to go to a different location. ele disse a eles para irem a um lugar diferente. Now, what he asked them to do O que ele pediu que eles fizessem was actually contrary to logic. era contrário à lógica. These are professional fishermen. Aqueles eram pescadores profissionais. They fished that lake for years. Eles pescavam naquele lago já por anos. They knew where to go. Eles sabiam aonde ir. And Jesus is saying, go to a different place. E Jesus estava dizendo: vá a um lugar diferente. See, sometimes Muitas vezes, what God asks us to do quando Deus pede a nós fazermos is algo, going to be contrary to what we can figure out, será contrário àquilo que possamos pensar. contrary to what we can analyze. Será contrário àquilo que podemos analisar. But it takes faith. Mas nós devemos às vezes ter fé. And if we have faith to believe we heard E His voice, se nós temos fé para crer que ouvimos a sua voz, and we're willing to do something even when we might not think in our minds it'll work, e nós fazemos às vezes coisas que até pensamos que não vai funcionar, we will find ourselves at the right place. nós vamos nos encontrar no lugar certo. See, sometimes we just have to change location. Algumas vezes temos que mudar o local. Sometimes it's a major change of Algumas location. vezes é um lugar diferente, uma mudança total. I know a businessman in California named Nestor. Eu conheço um homem de negócio na Califórnia chamado Nestor. He heard me teaching on changing of location. E ele me ouviu falando sobre mudanças de local. He was in business in a small town about 100 miles from Los Angeles. E ele tinha um negócio em uma cidade pequena, mais ou menos 100 milhas de Los Angeles. And he moved to Los Angeles E ele se mudou então para Los Angeles. and did the same business. E ele fez ali o mesmo negócio. And in 2008, E em 2008, he made as much money in 2 months ele ganhou tanto dinheiro em 2 meses, as he made in the previous year. como tinha ganhado nos anos anteriores. So sometimes we just have to change our location. Algumas vezes nós temos que mudar apenas o nosso local. But maybe it's not a major change. Talvez não seja uma grande mudança. Maybe it's just a minor change. Talvez uma mudança pequena. Zacchaeus, Zaqueu, he heard Jesus was coming by. ele ouviu que Jesus iria passar por And ali. he made a minor change. E ele fez uma pequena He mudança. climbed in a tree. Ele subiu numa And then árvore. he could see Jesus. E aí ele podia ver And Jesus. Jesus saw him. E Jesus o viu ali And também. Jesus that day was E eating in his house. Jesus naquele dia foi e se alimentou na sua casa. So ask yourself, Pergunte a si próprio: might I need to make a geographic change? será que eu preciso fazer uma mudança geográfica? Either major, Grande minor, ou pequena? or temporary, Ou uma mudança temporária that can cause me to experience que increase. faça com que eu possa experimentar o crescimento? And then the third change he asked E a them, terceira mudança que ele pediu que eles fizessem which is the one I want to talk to you about tonight. é a que eu quero falar convosco esta noite. He not only asked them to change their time, Ele não apenas pediu que mudassem o horário, he not only asked them to change their location, não apenas pediu que eles mudassem o local, he told them to change the depth that mas they were ele fishing at. também pediu para que eles mudassem a profundidade que eles estavam pescando. He said, if you want to have success, E ele disse: vocês querem ter sucesso, you've got to fish at a different level. você tem que pescar em um nível diferente.
But they said, no. Eles disseram, não, We know what level these fish swim in. nós sabemos qual é o nível que esses peixes nadam, a profundidade. We've caught fish at this level for years. Nós pegamos peixe já neste nível por anos. And Jesus said, no, you have to go to a different E level. Jesus então disse, vocês têm que ir a um nível diferente. See, their thinking was, O pensamento deles era, there's no fish out there right now. não existe peixe lá agora. But in reality, Mas em realidade, all the fish they wanted to catch, todos os peixes que eles queriam apanhar, all the fish they could put in their boats, todos os peixes que eles podiam colocar no barco, were still in the lake. eles ainda estavam naquele lago. They were just at a different level. Eles estavam em um nível diferente. And friends, in this economy right now, E amigos, nessa economia que nós estamos vivendo agora, there's still fish in the lake. ainda existe peixe no lago. They're just at a different place. Eles estão apenas em um lugar They're just diferente. at a different level. Eles estão num nível diferente. And if you make the change, Se você fizer as mudanças, you're going to have the great catch. você vai ter a grande pescaria da sua vida. And that's the key. E esta é a chave. And so I challenge you today. E então eu quero te desafiar hoje. Make a decision Faça uma decisão that you're going to go to another level. que você vai a um outro nível. Make a decision Tome uma decisão that you're going to go to the deep. de que você vai às profundezas. The fish O are in the peixe. deep. The fish are in the deep. Eles estão lá nas profundezas. But how do you get to the deep? Como é que você chega às profundezas? How do you get to another level? Como é que você chega a um outro nível? I believe there's 4 keys. Eu creio que existem 4 chaves. And they spell the word deep. E elas são ali soletradas na palavra em inglês deep. So if you're taking notes, Então, se você está anotando, you could spell out, would it work out in translation? Deep, D-E-E-P? Yes. We'll try it. ok. Vamos tentar para ver se funciona em português. At least it works in American. Nos Estados Unidos funciona. The D stands for determination O D, nós podemos dizer que significa determinação. or commitment. Ou estar fazendo um pacto. I came across an ad of a hotel chain. Eu passei e vi uma propaganda de uma cadeia de hotéis. And here's what it said. E assim dizia aquela propaganda daqueles hotéis. There's a big difference between being interested in something Existe uma grande diferença em estar interessado em algo and being committed to something. e você estar comprometido com algo. When you're interested in something, Quando você está interessado em algo, you do it when it's convenient. você faz quando é conveniente. When you're committed to Mas quando something, você tem compromisso com you algo, accept no excuses, você não only results. aceita nenhuma desculpa a não ser os resultados. At our Florida Increase event last year, No nosso evento da Flórida de crescimento ano passado, one of our speakers um dos nossos preletores was the former marketing director of the Disney era um Institute. diretor de marketing ali da Disney. And here's what he said. E ele disse o seguinte: He said, the minute you make a definite commitment, no momento que você faz um compromisso profundo, that is the minute God will begin to work on your behalf. este é o minuto, o momento em que Deus começa a trabalhar por ti. God began to work for Abraham when Abraham made a commitment to go to the altar. Deus fez assim um compromisso com Abraão quando Abraão se prometeu de ir ao altar. And he'll begin to work for you when you make the commitment. E ele vai começar a trabalhar com você quando você também tiver esse tipo de compromisso. See, commitment Ter o compromisso is what takes the ordinary and makes it into something é extraordinary. pegar o ordinário e fazer com que isso se torne uma coisa extraordinária. Too many times Muitas vezes we give up too soon. nós desistimos muito fácil. We give up when there's criticism Nós desistimos quando há crítica, or when there's opposition ou quando existe oposição, or when things don't work out exactly ou quando right as coisas não trabalham certo para or when it nós, takes longer than we were expecting. ou quando a coisa demora mais do que esperamos. But sometimes Mas algumas vezes, when we quit, we rob ourselves of the prize that God has for quando us. nós desistimos, muitas vezes roubamos a nós próprios daquilo que Deus tem para nós da recompensa. Years ago, Anos atrás, one of my partners um dos meus associados had a real unexpected negative thing happen to her. ele passou por uma coisa negativa que aconteceu com ele. Her name was Joanne Lee, O nome dela era Joanne Lee. and she was a salesperson Ela era uma pessoa que trabalhava com vendas with a company that was called TRW. a uma companhia chamada TRW.
And she went into Dallas to visit her son-in-law, Fred. E ela foi a Dallas para visitar o seu genro chamado Fred. And she was going to have to get up early the next morning to go do some sales calls. E ela tinha que acordar na manhã seguinte cedo para fazer algumas vendas. She didn't want to wake up the kids in the household when she got up early. Ela então não queria acordar as crianças e toda a casa ali cedo. So she decided to leave her suitcase and everything in the car, and she just get out in the morning and leave. E então ela decidiu deixar sua mala tudo no carro para sair bem cedo pela manhã. So she got up the next morning, went outside, E então ela acordou a manhã seguinte, foi para o lado de fora and to her horror, e para o seu horror, she discovered that somebody had broken the window, ela descobriu que alguém tinha quebrado a janela do carro, stolen the suitcase with all of her clothes, tinha roubado a mala com toda a sua roupa and stolen her e briefcase. também tinha roubado a sua pasta. The briefcase was what was the worst. E a pasta foi o pior. She could replace the clothes, Ela podia comprar outras roupas, but in the briefcase mas lá dentro daquela pasta was her appointment book estava todo o seu livro com todos os endereços. that had all of her sales appointments Ela tinha todo o compromisso de venda naquele for the livro next 6 months, pelos próximos 6 and meses. all the phone numbers of her E clients. todos os telefones dos seus clientes. She didn't know what to do. Ela não sabia o que She fazer. didn't have any other copies of the Ela phone não tinha numbers. nenhuma outra cópia dos números de She was telefone. desperate. Ela ficou desesperada. She ran in and woke up Fred. E então ela foi e acordou o Fred. And Fred said, E o Fred disse, the thief can sell your suitcase and your clothes. e ele disse, o ladrão pode vender sua roupa e a sua pasta. But he said a used appointment book is worthless. Mas você ficar pensando sobre esse livro da agenda é pior. He said the thief will throw away your appointment book. Ele disse, o ladrão vai jogar esse caderno seu que tem todos os endereços fora porque não serve para ele. So let's pray Então ele disse, vamos orar and ask God to show us e pedir a Deus que nos mostre where the thief threw away the appointment book. aonde é que o ladrão vai jogar este caderno seu com os endereços. So they go to prayer. Então eles começaram a orar. And after several minutes, E depois de alguns minutos, Fred says, I got it, I believe I heard from God. Fred disse, eu creio que eu ouvi da parte de Deus. She said, what did you hear? E ela disse, o que você ouviu? He said, I heard the word dumpster. E eu ouvi a palavra lixão. Dumpster? Lixo? But what dumpster? Mas que lixo? Well, God didn't tell me what dumpster. Deus não me disse que lixo, ele All falou. I heard was dumpster. Tudo que eu vi foi lixo. She said, what do we do with that? E então ela disse, o que vamos fazer com isso? He said, well, let's just go to the grocery store over here and look in their dumpster. E então ele falou, vamos aqui à loja perto e vamos olhar no lixo ali. So they run over, he lifts up the lid and looks in that Então eles dumpster. levantaram aquela tampa do lixo e olharam ali dentro. No appointment book. Não tinha nenhum caderno So they ali. go next door to the drugstore E então eles dumpster. foram aonde havia farmácia, They lift it up. abriram a lata do lixo. Not there. Não estava ali. So they go across the street. Então eles foram do outro lado da rua They lift up that dumpster e and look abriram in. a lata do lixo. It's so full that he can't see. Estava tão cheio que ele não podia So ver. Fred gets in Então to the dumpster Fred entrou dentro do lixo and crawls around. e começou a mexer ali. Friend, do you know what people put in dumpsters? Você sabe o que as pessoas colocam no lixo, não sabe? Do you know what dumpsters smell like in Você the middle sabe, of summer? você sabe como é que cheira mal o lixo no meio do verão. He gets out, not there. E ele saiu, não estava ali. He goes to the next one, Ele foi para o próximo lixo. the next one, O próximo lixo. the next one. Próximo lixo. Fred crawled in 12 dumpsters, E ele entrou dentro de 12 lixos. and he didn't find the appointment book. E ele não encontrou aquele caderno com os endereços. So now what do you do? E agora o que é que faz? Well, you say maybe I missed God. Talvez ele falou, eu tenho entendido mal Deus Doesn't seem to be working. e não está funcionando. No, Fred believed he heard from God. Agora Fred, ele acreditava que sim, tinha ouvido da parte de Deus. So he said, well, it's not near a dumpster around the house. Let's go further away. Ele falou, não está nenhum lixo aqui perto de casa, vamos para mais longe. Fred found that appointment book that day. E o Fred encontrou aquele caderno com os endereços naquele dia. And he found it in the 36th garbage dumpster. E no 36º lixo que ele entrou, aquele livro estava dentro ali. That's commitment. Isto é, sim, ter busca e compromisso. But friend, it's also the way life is. Também isto é a maneira que a vida acontece. Sometimes you're going to have to go through some garbage. Muitas vezes você vai ter que passar pelo lixo. And sometimes you're going to have to deal with some stinky situations. Muitas vezes você vai ter que lidar com situações que cheiram mal. But if you continue with what God told you Mas to se do, você continuar com aquilo que Deus te mandou a fazer, the prize will be yours. a grande vitória será sua, a recompensa será sua.
The E. A letra E The next thing was education. fala sobre educação. There's some of you here, Alguns de vocês aqui, all that's keeping you from the next level tudo que está te impedindo de chegar no próximo nível is you don't have the knowledge É que to go to the next level. você não tem o conhecimento para chegar ao próximo nível. See, you have the knowledge to stay where you are, Você tem o conhecimento para continuar no nível que está, but you don't have the knowledge that the people at a higher level have. mas você não tem o conhecimento das pessoas que estão no outro nível. What does the manager know that you don't know? O que o gerente sabe que você não sabe? What does the owner know that you don't know? O que o dono sabe que você não sabe? Somebody that's doing what you're doing and making more money, what do they know that you don't know? Algumas pessoas estão fazendo o que você está fazendo, ganhando mais. O que é que eles sabem que você não sabe? Why don't you know it? Por que você não sabe? Hosea 4:6 says, Oséias 4:6 diz: my o people, meu povo, my o people meu povo perish é destruído for lack of knowledge. por falta de conhecimento. There's some of you right here in this room. Alguns de vocês aqui neste lugar, All that's keeping you away from greater increase tudo que está te impedindo de alcançar um crescimento maior is you've been too lazy to get more knowledge. é que você tem estado com preguiça de adquirir mais conhecimento. When you finished high school Quando você terminou o colégio, or college ou então a faculdade, or trade school, ou então outra escola qualquer, you stopped learning. você parou de aprender. And I would say go back E eu digo, volte and learn, e aprenda, study, estude, get knowledge. tenha conhecimento. And it'll open up doors of increase. Isto for vai you. abrir portas de crescimento para a sua vida. The next thing that can help you to get to another level A próxima coisa que vai te ajudar a ir a um outro nível is expectation. é a expectativa. I believe that expectation is like a magnet. Eu creio que a expectativa é como um imã. See, when you expect something, Quando você espera algo, you create a force field você cria um campo de força that begins to attract the thing that you're expecting. que começa a atrair as coisas que você tanto espera. If you expect rejection, Se você espera a rejeição, you're going to hear and see and get rejection. você vai ver e vai receber a rejeição. See, if you expect praise, Se você espera alguém te admirando, then you hear and expect praise. você vai receber isto. If you're expecting lack, Se você espera falta, you're probably going to get lack friends, você vai ter amigos com necessidade, lack thinking, pensamento com necessidade, lack falta, ideas. e ideias também que vão ter But if you're necessidades. expecting increase, Mas se você espera o you'll crescimento, begin to attract increase você vai friends começar a atrair amigos que têm crescimento, and increase thoughts e também pensamentos de and crescimento, increase dreams. e também sonhos de crescimento. See, Jesus had to change their expectations. Jesus teve que mudar a expectativa daqueles homens. What were they expecting when they met O Jesus? que eles estavam esperando quando encontraram Jesus? They were expecting nothing. Eles estavam esperando nada. They had caught no fish. Eles não tinham apanhado peixe, They were cleaning the boats eles estavam limpando os barcos and they were going home. e eles iriam para casa. So for Jesus to get them to go back out, Então, para que Jesus fizesse com que eles voltassem, Jesus had to change their expectations. Jesus teve que mudar a expectativa daqueles And homens. how did he do that? E como é que Jesus fez isto? He gave them a picture of something different. Jesus deu a eles uma imagem de algo diferente. He said, if you'll take the boats out again, Jesus disse: se vocês pegarem um barco novamente, you will get vocês vão net apanhar, breaking, vocês vão ter peixes na rede se quebrando, boat sinking increase. os barcos afundando de tanto crescimento. Henry Ford, Henry Ford, the founder of Ford Motor Company, o fundador da companhia Ford de he automóveis, once said, uma vez ele disse o seguinte: whether you think you're right quando você pensa que está certo, or whether you think you're wrong, quando você pensa que está errado, either way you'll probably be right. de qualquer forma, de qualquer uma das duas, você vai estar certo. Oral Roberts says he believes Ora, Robert disse que ele crê that expectancy is one of the most powerful forces that's out there. que a expectativa é uma das maiores forças que existe. He told me, Ele me disse he said, if I were dying, que se eu estivesse morrendo, one of the last things I'd want to say to pastors, uma das últimas coisas que eu falaria aos pastores: miracles are coming towards you, os milagres estão vindo na tua direção, or miracles are passing you by ou os milagres estão passando ao teu lado, every day. todos os dias.
If you're not expecting them, se você não está esperando o they're milagre, passing you by. eles vão passar por ti. If you're expecting them, Mas se você está esperando o they're milagre, coming towards you. o milagre virá na tua direção. Years ago, Anos atrás, I had an incident in my life eu tive um acidente na minha vida that showed me the power of expectancy. que mostrou-me o poder da expectativa. It was in the late 1980s, Foi nos anos 80 and my speaking had all been in churches. e eu sempre falava em igrejas. But I felt a burden and a calling E eu senti algo queimando, uma chamada to take what I had learned para levar o que eu tinha aprendido into the non-church world, para o mundo fora da igreja, to introduce the Bible strategies of increase to non-church people. para ensinar as estratégias de crescimento bíblico para pessoas que não eram da igreja. I came from a business background. Eu vim de um mundo de negócios. For 16 years I was in the automobile business. Por 16 anos eu estava envolvido no negócio de automóveis. I understand how business people think Eu entendia como as pessoas de negócio pensam and the challenges that they face. e os desafios que eles encaravam. And I felt a calling to take the Bible into their world. E então eu senti uma chamada de levar a Bíblia para este mundo. But how did those doors open? Mas como é que as portas iriam se abrir? You can't just say, here I am. Você não pode apenas dizer, eu cheguei. So I began to study and to find out what could I do to get those doors to open E for então me. eu comecei a estudar como é que eu ia ter as portas abertas. One of the things I learned, E uma das coisas que eu aprendi, that they booked speakers that had great knowledge. que aqueles que dos livros têm grande conhecimento. So I began to acquire knowledge in specific areas. E então eu comecei a adquirir conhecimento em áreas I específicas. studied to become an expert Eu estudei para me tornar um expert and how to break limiting beliefs, em como você quebrar limitações na crença, overcome limitations, vencer as limitações, retrain the subconscious mind, treinar o subconsciente da mente, and areas that would help people be free to experience greater things in em their áreas life. para libertar as pessoas para experimentarem coisas grandes na vida. But then I noticed one more thing. E então eu notei mais uma coisa. All the speakers in the non-church arena, Todas as pessoas que falam fora da igreja they were sharp dressers. eram pessoas que tinham uma afinidade tremenda em falar. They recognized that the audience was sizing them up on how they looked. Eles reconheciam como é que o auditório estava se lidando com a palavra. They wore sharp-looking suits, Eles sempre vestiam ternos bem arrumados, $100 ties, gravatas de $100. an alligator or crocodile or some kind of fancy shoe. E então um sapato com ali o couro do crocodilo e algo caro. So I said, well, Então eu disse, got to get one expensive suit, eu tenho que comprar um terno caro, $100 tie, uma gravata de $100 and one fancy pair of shoes. e um sapato bem caro. I got to get my armor. E então eu tenho que pegar a outra coisa. So I went down to the shoe store. E então eu fui para a loja de sapatos. And I saw what they charged for those shoes. E eu vi quanto eles cobravam pelo sapato. In America, $500 to Nos $1,000. Estados Unidos de $500 a $1.000. And that was a lot of money back then E for era me. muito dinheiro naquela época para mim. I said, oh my, what am I going to do? Eu falei, o que eu vou fazer agora? I said, all right, God, you got to give me a deal. Eu falei, Deus, tu tem que me fazer um negócio. Take me to a sale. Me leve a um lugar onde estão vendendo show uma me. Promoção. Show me how to get those shoes. Me mostra como eu posso comprar esses sapatos. I started believing for those shoes. E então eu comecei a acreditar que ia ter aqueles Lord, I sapatos. expect to get those shoes. E eu esperava ter aqueles You're sapatos. going to show me a way. Tu vai me mostrar uma maneira. I thank you for my shoes. Eu te agradeço pelo meu sapato. And then one weekend, E então, um final de semana, I finished doing a seminar eu acabei de falar num at seminário, a church in the Detroit area. numa igreja na área de Detroit. And the pastor was driving me back we were driving back to church. E o pastor, nós estávamos indo para a igreja. And he said, Bob, E ele disse, Bob, I noticed you travel a lot. eu sei que você viaja muito. He said, I want to get you something. Eu quero te dar algo. And I was so excited, he eu- pulled into a shoe store. E eu fiquei tão entusiasmado que ele me levou a uma loja de sapato. Oh, I could see my miracle coming. Oh,
eu posso ver o meu milagre I could chegando. hardly hold myself together. Eu não podia nem me controlar. And he walked in the store. E ele entrou naquela loja And de he goes over sapatos. to a rack. E ele foi ali na prateleira. And he says, I noticed you travel a lot. E ele disse, eu sei que você viaja muito. He said, and that can really damage shoes. E isso pode machucar, estragar muitos os sapatos. Yes, yes, Eu that's disse, right. sim, é verdade. He said, so I want to get you something. E então ele me disse, eu vou te arrumar algo. I said, okay. Ok? He said, I want to get you some shoe covers. Eu vou te dar aqui uma capa para o seu sapato. Now, when you're believing for a new pair of shoes, Quando você está acreditando que vai receber um novo par de sapatos. and they get you shoe covers. E ele te dá apenas a cobertura, aqui o You know saco what I do wanted- sapato. You know what I wanted to do? Sabe o que eu queria fazer? Vomitar. But I didn't do that. Mas eu não fiz isso. I began to get excited. Eu comecei a ficar entusiasmado. I was so excited. Eu fiquei tão And entusiasmado. one of my friends said to me, E um dos meus amigos me disseram, I don't understand. eu não entendo. Why are you so Por que é excited que você está tão entusiasmado? about somebody buying you shoe covers? Apenas por alguém te comprar esse saco para o sapato. I said, you don't E understand. eu disse, você não entende. I don't have any shoes that are good enough to need shoe covers. Eu não tenho nenhum sapato que é tão caro para precisar guardar dentro desse saco. So if God spoke to a pastor to buy me shoe covers, Então, se Deus me mandou comprar um pastor comprar o saco do sapato para mim, then that means the shoes are on their way. isso quer dizer que o meu sapato já está a caminho para mim. Yeah. Aleluia! So I began to thank God E então eu comecei a agradecer a for my Deus, shoes. ou pelos meus And the sapatos. very next place I went, E o próxima cidade que eu fui, they bought me my first pair of alligator shoes. eles compraram o meu primeiro par de sapato de couro de crocodilo. What are you expecting? O que é que você está esperando? In this negative economy, what are you Nesta expecting? economia negativa, o que é que você está esperando? When they said people are catching the flu, what were you expecting? Quando eles dizem que as pessoas estão ali apanhando esta gripe, o que é que você está esperando? See, your expectancy A tua expectativa is a force field é um campo de that força attracts. que atrai. So start expecting increase. Então comece a esperar o crescimento. Start praising and thanking God for increase. Comece a adorar e agradecer a Deus pelo crescimento. Start saying, Father, I thank you for the increase. Comece a on the dizer, way." Pai, eu agradeço pelo crescimento que virá na minha vida. Turn to the person next to you Vire-se para a pessoa que está ao seu lado and tell them I'm expecting increase. e diga, eu estou esperando o crescimento. Fale para a pessoa que está ao seu lado. And the last one, P, Na última letra P, stands for preparation. fala sobre preparação. I share the stage in America with a great motivator speaker, oftentimes Eu- with a great motivational speaker. Eu compartilhei isso com um grande orador, preletor, que fala sobre motivação nos Estados Unidos. Named Zig Ziglar. E o nome dele é Zig Ziglar. And Zig Ziglar says, E o Zig Ziglar diz, success occurs o sucesso ocorre when opportunity meets preparation. quando a oportunidade se encontra com a preparação. Let me say that again. Deixa eu dizer isso novamente. And if you're taking notes, E this se- is one you want to get. Se você está notando, isso é muito importante. Success occurs O sucesso ocorre when opportunity quando a oportunidade meets se preparation. encontra com a preparação. Henry Ford, Henry Ford, the founder of Ford Motor Company, said, o fundador da fábrica de carros Ford, diz: more than anything else, mais do que qualquer coisa, the secret of achieving success o segredo de se adquirir o sucesso is being prepared. é estar preparado. Johnny Carson, the great comedian, Johnny Carson, grande comediante ali dos Estados Unidos, shortly before his death, antes da sua morte, said, talent alone will not make you a success. ele disse que o talento sozinho não vai fazer de você um sucesso. Neither will being at the right place at the right time, E nem tampouco estar no lugar certo, na hora certa, unless you're ready. a não ser que você esteja pronto. The big question is, A grande pergunta é: are you ready? será que você está pronto?
There was a great actor in America. Tinha um grande ator ali nos Estados Unidos. His name was George Burns. Seu nome era George Burns. And when George Burns was in his mid-90s, Ele tinha mais ou menos 90 anos de idade. he rented a large convention center in Las Vegas. Ele alugou um grande centro de convenções em Las Vegas. And he rented it for his 100th birthday party. E ele alugou aquilo para ter o seu aniversário de 100 anos. And a reporter said to him, E um repórter então perguntou a ele: Mr. Burns, Mr. Burns, that is awfully presumptuous of you isso é muita presunção da sua parte. to rent an auditorium for your 100th birthday. Alugar um auditório para o seu 100º aniversário. He said, how do you know you're going to make it to 100? E ele perguntou: como é que você sabe que vai chegar a 100 anos? And George Burns' answer E a resposta do George Burns foi a seguinte: was so profound. era tão profunda. George turned to the reporter and he said, Ele se virou para aquele repórter e disse: Sonny, amigo, let me tell you deixa something eu te I've learned dizer about life. algo que eu aprendi sobre a vida. What you're ready for Aquilo que você está preparado para, normally shows up. geralmente aparece na sua vida. What you're ready for Aquilo que você está preparado normally shows up. para, ela realmente aparece na sua vida. So the question I would say to you, Então a pergunta que eu quero te fazer: if the promotion you've been wanting se a promoção que você está esperando came to you this week, viesse a ti esta semana, are you ready? será que você está preparado para ela? Or do you have to get ready? Ou você tem que se preparar ainda? If the relationship, Se o relacionamento, the person that you've been wanting to meet, a pessoa que você já quer conhecer, meets you this week, te conhecesse essa semana, are you ready? será que você está preparado? Or do you have to get ready? Ou você tem que se preparar ainda? If the investment that you've been wanting É um investimento, talvez você queira, happens this week, acontecesse contigo essa semana. are you ready? Será que você está preparado? Or do you have to get ready? Ou você tem que se preparar ainda? What you're ready for Aquilo que você já está preparado, normally shows up. geralmente aparece. So the secret is, Então o segredo é: start getting ready now. comece a se preparar agora So mesmo. when it shows up, you're ready. Então quando tal coisa aparecer na sua vida, você já vai estar pronto. And when you do that, E quando você assim o faz, opportunities will open up to you. as oportunidades vão começar a aparecer na tua vida. I was speaking to audiences of 300, 500 people. Eu tenho falado para auditórios com 300, 500 pessoas. And when I was speaking to them, E quando eu falo a pessoas assim, I was studying. eu sempre estudo. I was preparing 3x5 cards. Eu sempre coloco cartões comigo. I was getting ready to speak in the non-church arena. Eu estava pronto um dia para falar em um local que não era uma igreja. I was reading books, E eu estava lendo livros. taking notes, E fazendo anotações. collecting cards, E colecionando os cartões. and I was getting ready. E eu estava me preparando. Was anybody phoning me? Será que alguém estava me perturbando? No. Não. Did I have any bookings in the non-church arena? Será que eu tinha algum livro que não era na arena da igreja? No. Não. But I was getting ready Mas eu estava me preparando. because I knew that being ready was going to be the key. Porque eu sabia que estar preparado seria a chave. And then one day, Então um dia, say with me, one day, diga comigo, um dia. one day, Diga um dia. a businessman involved in multi-level marketing Um homem que estava envolvido em negócio de níveis. I happened to be at lunch with him and a friend. Ele estava almoçando ali com um amigo. He heard about what I'd been studying. E ele ouviu dizer que eu estava estudando sobre tal coisa. And he booked me to come to speak to his people. E então ele me chamou para falar na sua companhia. 5,000 people. 5.000 pessoas ali. And out of that, I got a booking to 6,000. E então depois falei para 6.000. And 4 months later, E 4 meses depois, I was standing before 20,000 people. eu estava falando para 20.000 pessoas. And I sold $100,000 of product in 1 hour. E em uma hora, naquele dia, eu vendi $100.000 de material. I was on another level. Eu passei para um outro nível. Why? Por quê? Because when the opportunity came, Porque quando a oportunidade veio, I was ready. eu estava preparado. A few years ago, Alguns anos atrás,
I was ministering in England. Eu estava ministrando na Inglaterra. We did a church service on Sunday. Nós pregamos num culto de uma igreja à noite, domingo. I'm sorry, it was on Wednesday. Foi numa quarta-feira, melhor And dizendo. then we were driving to do a conference in another city. E estávamos dirigindo para ir a uma conferência em outra cidade. And we come over this hill. E nós chegamos ali no alto de uma montanha. And when we came over the hill. E quando chegamos no alto, Now this is in the month of September. estava ali, era no mês de setembro. As far as I can see are red flowers. E a distância que eu podia ver, haviam flores. And I said to him, E eu "Oh, disse, those are beautiful." Oh, é tão lindo isso. I said, what kind of flowers are Que they? tipo de flores são essas? He said, those are poinsettias. Eles disseram, são poinsettias. Poinsettias? E eu falei, poinsettias? Poinsettias are for December. Essas flores lá acontecem em dezembro, elas nascem em dezembro. Poinsettias are for Christmas. Elas acontecem, nascem na época do Natal. And here's what he said to me. E aqui está o que aquele homem me disse. Yes, they're growing them now Elas estão crescendo agora for a season that is yet to come. para um período, uma estação que ainda vai chegar. Start growing now Comece a crescer agora for a season that is yet to por come. um período, uma estação que ainda vai chegar na sua vida. Turn to the person next to you Vire-se para a pessoa ao seu lado and say, e diga, I am growing now eu estou pronto agora for my season that's coming. pela meu novo período que está chegando. All right, let's wrap this up. Vamos encerrar então. Here's my challenge to you tonight. Eu quero fazer um desafio para vocês esta noite. I challenge you to look at these 6 areas that we've covered tonight. Eu desafio a você para olhar nessas 6 áreas que cobrimos e falamos esta noite. And ask yourself, E pergunte a si próprio, are there any of these areas será que existe alguma dessas áreas that I need to change in? que eu preciso fazer mudanças? Might change in some of these areas A minha mudança em alguma dessas áreas cause me to have greater increase. vão causar e fazer com que eu tenha um grande crescimento. Might I need to change timing, Talvez eu precise mudar o momento, location, talvez o local, determination, talvez a determinação, education, talvez a educação, expectancy, talvez a expectativa, or preparation. ou talvez a preparação. And then I challenge you, E eu te desafio também, make that change. faça esta mudança. And I believe that it'll cause you E eu creio que isso vai fazer com que to experience increase. você experimente um crescimento. A man named Charles Swindoll, Um homem chamado Charles Swindoll, who's written several best-selling books in America. que tem escrito os melhores livros best-sellers nos Estados Unidos. He talks about the challenge that some of you are going to face. Ele fala a respeito dos desafios que muitos de nós vamos enfrentar. And here's what he says. E aqui está o que ele diz. Everything within us resists change. Tudo que está dentro de nós resiste a mudanças. Let me say that again. Eu vou falar novamente. Everything within us causes us to resist change. Tudo que está dentro de nós faz com que resistamos às mudanças. But he says, even though your past may have been painful, Mas ele disse o seguinte, ainda mesmo que o teu passado tenha sido algo doloroso, and even though your experiences may resulted in failure, talvez você esteja experimentando resultados de grandes falhas. many people Muitas would pessoas still rather return to the past ainda vão retornar ao passado than face the unknown and the uncertainty of the future. do que talvez encarar aquela incerteza e o desconhecido do futuro. We would be tempted to choose Muitas vezes somos tentados a escolher the security of yesterday a segurança do ontem versus the uncertainty of tomorrow. do que a incerteza do amanhã. But it's in the uncertainty of tomorrow Mas está na incerteza do amanhã that your faith will grow. que a sua fé vai It's in crescer. the uncertainty of tomorrow Está na incerteza do amanhã that you will find God's promise que for você you. vai encontrar as promessas de Deus para a tua vida. And so my challenge to you, Então, meu desafio para você, go out to the deep. vá às profundezas. Do something extraordinary. Faça algo extraordinário. Do something beyond what you've done before. Faça algo além do que você já tem feito. Stop resisting change. Pare de resistir às mudanças. Embrace change. Abrace as mudanças. Say, God, I'm ready to Diga, change. Deus, eu estou pronto para mudar. I'm ready for the increase Eu estou pronto para o that crescimento you have for me. que tu tens para mim.
And if you're willing to do it, E se você está pronto para fazer essa mudança, I want to pray for you right eu quero now. orar por você agora mesmo. How many of you are willing to embrace the future? Quantos aqui estão prontos para abraçar o futuro? Raise your hand. Levante a sua mão And let's say this prayer together. e vamos fazer esta oração juntos. Father, Diga comigo: Pai, I come to you today, eu venho a Ti hoje and I thank you for your word. e eu te agradeço pela Tua palavra. And your word clearly shows E a Tua palavra me mostra, you want me to increase. Tu és um Deus de crescimento. But sometimes, Mas muitas vezes, to experience that increase para experimentar este crescimento, requires me to make changes. precisa que eu faça mudanças. Lord, show me the changes I need to make. Senhor, mostra-me as mudanças que eu preciso fazer. And I will make them. E eu vou fazer essas mudanças. And I thank you now. E eu te agradeço agora. And I praise you E eu te adoro for the increase pelo crescimento that has come in my way. que está vindo na minha vida. Now thank him for that increase. Agora levante as mãos e agradeça ao Senhor pelo Praise crescimento. you, Father. Adoramos a Praise Ti, you, ó Pai. Father. Praise you, Father. Agradecemos a Ti, ó Deus. Lord, we thank you for that increase. We Agradecemos praise you pelo for that crescimento. increase. Dê um aplauso bem forte ao Praise Senhor. you for that increase. Praise you for that increase. Agradecemos pelo crescimento, Pai. With every eye closed for just a moment. Com os nossos olhos fechados por uns momentos. Maybe you're here tonight Talvez você esteja aqui esta noite and you need to go deeper. e você precisa ir mais profundo. Not just deeper with changes of finances or changes of habit patterns, Não apenas em mudanças nas finanças ou hábitos, but you need to go deeper spiritually. mas você precisa ir mais profundo na vida espiritual. Maybe you attend church, Talvez você venha à igreja, or you've been religious, talvez você é uma pessoa or religiosa, you've been trying to live the good life, ou talvez você tenha tentado viver a vida boa, but you realize there's something deeper. mas você percebe que existe algo mais profundo. Years ago, Anos atrás, there was a man named Nicodemus, teve um homem chamado Nicodemos, and he came to Jesus, e ele veio a Jesus, and he desired for something deeper spiritually. e ele desejava algo mais profundo espiritualmente falando. And he said, Master, E ele disse: Mestre, what must I do to inherit o eternal que life? devo fazer para herdar a vida eterna? And Jesus said to him, you must be born E again. Jesus disse a ele: você tem que nascer de novo. And Nicodemus says, how am I born again? Do I go back into my mother's womb and come out again? E Nicodemos perguntou: como é que eu vou nascer de novo? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e sair de novo? And Jesus said, no, E Jesus disse: não, you must be born of the water, você tem que nascer da água, but born of the Spirit. mas nascer também do Espírito. And you're here tonight, E você está aqui esta and noite, you realize you need that deeper experience. e você percebe que precisa uma experiência mais profunda. You know about Jesus, Você conhece sobre Jesus, but you don't know Him as your personal mas você Savior. não o conhece como o Salvador pessoal da sua And you want vida. to grab a hold of that deeper E experience você quer ter tonight. uma experiência mais profunda com Ele esta noite. And I want us to say this prayer together. E eu quero que façamos esta oração juntos. And as we say this prayer together, E enquanto fizermos esta oração, I want you to verbalize it with us. eu quero que você faça isto conosco. Let's all say this prayer. Vamos todos orar juntos agora. Father, Diga: Pai, I come to you tonight. eu venho a Ti esta noite. I thank you for your word. Eu te agradeço pela Tua palavra. And your word clearly shows E a Tua palavra claramente mostra that Jesus was born of a virgin birth, que Jesus nasceu de uma virgem, that He was crucified, que Ele foi crucificado, resurrected, Ele ressuscitou, and reigns on high with you. e Ele está aí nas alturas contigo. And through the blood of the cross, E através do sangue da cruz, that I can receive que eu posso receber forgiveness of my sins. perdão dos meus pecados. And I boldly declare tonight, E agora eu declaro: Jesus is my Lord. Jesus é o meu Senhor. Praise and thank Him for that. Agradeça a Ele agora por isso. Hallelujah. Diga aleluia. Thank you that you are Lord. Agradeço a Ti, Senhor. Agradeço porque Tu és o meu Senhor. And if you're here tonight Se você está aqui esta noite and you said that prayer for the first e time, você fez esta oração pela primeira vez na sua vida, or you once said it and you've gotten away, e você fez talvez no passado e depois se desviou, I want to meet you eu quero te conhecer and pray with you right here. e eu quero orar contigo aqui. Just get out and come down right Se now. você fez esta oração pela primeira vez aceitando a Jesus,
Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se você fez essa oração pela primeira vez, se Jesus se tornou o teu Salvador esta noite, e você então voltou para Ele, saia do seu lugar e venha aqui à frente rapidamente. Saia do seu lugar, se você fez esta oração pela primeira vez, e venha aqui à frente. Tem mais pessoas, venha, dê um aplauso ao Senhor. Se tem mais alguém, venha aqui à frente rapidamente. Você que aceitou a Cristo, abriu seu coração a Ele, venha rapidamente aqui à frente. Deus te abençoe. Você também que está voltando à casa do Senhor, venha aqui à frente. Mais alguma pessoa, vem aqui rapidamente à frente. Vamos dar um aplauso ao Senhor, as pessoas que estão vindo aqui à frente. Aleluia. Estenda as mãos aqui na direção dessas pessoas que estão aqui. Pai, nós te agradecemos pelo teu Espírito, que agora vai mais no profundo das vidas, Senhor, como jamais antes. E nós pedimos agora que tu abençoe essas vidas, Senhor. E nós te agradecemos pelo grande futuro que tu tens para essas pessoas. Amém. Amém. Vamos dar um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Deus abençoe. Vocês agora vão seguir aí, os instrutores, eles vão anotar o nome de vocês. Vamos sentar por uns minutos, apenas já estamos encerrando. A outra área de irmos mais profundo, que eu tenho visto várias vezes, as pessoas experimentar grandes coisas nas finanças, é quando nós tomamos e fazemos uma decisão de semear mais profundo. Para fazer isso, isto tira de nós a lógica, porque a lógica diz: se eu der mais, eu tenho menos. Mas Deus diz: quando você dá mais, você tem mais. Se um fazendeiro, ele quer ter uma grande colheita, ele planta mais sementes, e ele planta mais profundo. E então eu quero te pedir esta noite, pergunte a Deus: será que eu devo ir mais profundo esta noite? Será que eu tenho que plantar e devo plantar uma semente maior do que geralmente faço? Porque a Bíblia diz que nós devemos semear em abundância e vamos colher em abundância. Nós temos que semear muito para colher muito. E quando semeamos mais e semeamos mais profundo, de acordo com a Bíblia, nós temos uma colheita mais profunda. Tinha um casal que estava num negócio de prédios, de imóveis. E eles foram para um seminário de crescimento que eu estava fazendo no Havaí, no ano 2000. Their names were Vernon and Connie Summers. O nome deles era Vernon e Connie Summers. And they live in Florida. E eles viviam na Flórida. And at that seminar, e naquele seminário que eles estavam, I challenged the attendees to give bigger than they'd given before. Eu desafiei aqueles que estavam presentes para semear mais do que eles tinham feito antes. Not just in our offering, não apenas na oferta, but when they went back to their churches. Mas também quando eles voltassem às suas igrejas. And this couple decided to double their giving that year. Aquele casal decidiu dar o dobro da oferta naquele ano. And they reported that business began to come from unexpected places. E então eles começaram a dizer a gente que os negócios começaram a aparecer de todos os lugares. In fact, within 3 years, e em 3 anos, their bonuses were more than what they were making. O que aconteceu é que o bônus que eles passaram a ganhar era maior do que o salário deles. See, when we give deeper, quando nós damos mais profundo, I believe we have bigger harvest. Eu creio que nós temos uma colheita bem maior.
Years ago, God spoke to a lady evangelist. Anos atrás, Deus falou a uma senhora evangelista. She was sitting in a church service in Hawaii. Ela estava sentada no culto de uma igreja no Havaí. And God said to her, I want you to go on TV. E Deus disse a ela, eu quero que você vá à televisão. She said, but I don't have the money to go on TV. E ela disse, eu não tenho dinheiro para ir à televisão. But God said, I want you to go on TV. Mas Deus disse, eu quero que você vá à televisão. And a few weeks later, she was at a TD Jakes meeting. E algumas semanas depois ela estava numa reunião de TD Jakes. And God said, plant a $25,000 seed for your television E Deus ministry. disse, plante uma semente de $25 mil para o seu programa de televisão. $25,000, that'd be my whole budget. E ela disse, $25 mil é tudo que eu tenho. But she did what God told her Mas to ela do. obedeceu o que Deus tinha mandado a ela fazer. The next day, O dia seguinte, no the dia seguinte, Trinity Broadcasting called her o canal de televisão lá dos Estados Unidos chamado Trinity and chamou a offered ela her a free television program on their network. e deu a ela um programa de graça em rede nacional de televisão. And now Paula White is seen across America. E agora aquela mulher chamada Paulo White é assistida em todos os Estados Unidos. Because the day after she planted the seed, she had a harvest. Porque depois do dia que ela plantou aquela grande semente, ela obteve uma grande colheita. I can't tell you it's going to be tomorrow, Eu não posso te dizer que vai ser amanhã, but I can tell you according to the Bible, mas eu posso te dizer de acordo com a Bíblia, when you give more, quando você dá mais, the harvest is greater. a colheita será também Let's maior. ask God what He'd have you to do Vamos tonight. pedir a Deus neste momento o que é que Ele quer que a gente semeie esta noite. Father, just speak to each of us Pai, fale agora com cada um de nós and tell us what we should do, e nos diz, Senhor, o que devemos fazer and give us the courage e nos dá a coragem to do something beyond normal, para fazer algo além do normal, something that represents algo que venha representar our new commitment o nosso novo to pacto go to the deep. para ir mais profundo. And Lord, I thank you now E Senhor, eu te agradeço agora for the harvest pela colheita that's going to be greater que será maior, because the seed porque a semente is greater. será maior também. Amen. Amém. Now do something Agora faça algo beyond what you would normally do. além do que você normalmente faria. Aleluia. Neste momento, então, vamos preparar as nossas ofertas e também preparar o nosso dízimo. E lembre-se, a última palavra que ele falou foi a palavra o quê? Expectativa. Diga comigo, expectativa. Tá fraco, gente? Expectativa. Vamos semear esta noite com expectativa para uma grande colheita, porque o Senhor está presente e a unção de crescimento está aqui neste lugar. Quantos acreditam nisso e podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Pastor Gidalti, as pessoas podem preencher o seu cheque, a sua